Estamos nós estamos dando continuidade aqui à programação do nosso canal. Como eu já falei anteriormente, está indo meio lento, devagar, mas vai. Estamos aqui iniciando mais uma etapa e vamos concluindo o tema a respeito de Abraão, amigo de Deus, que era um guardador das leis. Nós já fizemos nos vídeos anteriores, baseado no verso 5 do capítulo 26 de Gênesis, que diz que Deus chegou para Isaac e disse para ele, renovou com ele a bênção que tinha feito a Abraão. E Deus falou por quê. Ele disse assim, o verso 5, porque o teu pai guardou a minha palavra, guardou os meus mandamentos, meus estatutos, meus preceitos e as minhas leis. Já fizemos um vídeo sobre preceitos, o título é Preceitos e o Crente. Fizemos o vídeo Estatutos e o Crente. E como Abraão guardou, obedeceu tanta coisa, nós temos que saber exatamente que tanta coisa foi essa, porque tem mandamento no singular, mandamento no plural, tem leis, tanta coisa essa que Abraão obedecia. Interessante que o assunto da lei, especialmente entre os cristãos, é um tanto polêmico. Existem passagens da Bíblia que dá a ideia de que a lei de Deus foi anulada, foi abolida, e que ela não tem mais valor. E aí são passagens que dão a ideia de que agora nós estamos na graça e então não precisamos mais da lei. A questão é que nós temos que aprender muito sobre a lei. Por exemplo, o conceito mais enraizado na cultura e na mente do povo cristão, quando se fala de lei, nosso pensamento vai para o Decálogo, os 10 mandamentos. Mas esse pensamento não é o pensamento hebraico. O judeu, quando ele fala em lei, ele se refere especialmente à Torá. Também podemos chamar de Pentateuco, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia. E os profetas, todos os profetas. Jesus, que era judeu, por exemplo, em Lucas 24, verso 44, ele está ali falando que as coisas que aconteciam com ele estavam acontecendo para se cumprir o que estava escrito na lei. Tem várias passagens falando sobre isso, mas eu escolhi esse aqui, Lucas 24, verso 44. Porque para Jesus a lei não era simplesmente os 10 mandamentos. Nós vamos dar uma explicação aqui sobre o surgimento dos 10 mandamentos, exatamente por que surgiu o Decálogo, né? Para Jesus a lei era a Bíblia toda. Mas na nossa cultura, geralmente quando eu falo em lei, nós ficamos restritos apenas aos 10 mandamentos. E ainda vem a ideia de que foi abolido, que não precisamos mais guardar os 10 mandamentos, e por aí vai. Quer dizer, é muito complicado. Existe uma ocasião, eu li, de Ellen White, ela tem um pensamento sobre, é um esclarecimento dela a respeito da lei. Ela diz assim, a lei é o evangelho integrado, e o evangelho é a lei desdobrada. Seria como você, eu até trouxe aqui um pedaço de papel, acho que dá para fazer uma ilustração. Imagina que isso aqui é o evangelho.
a escritura, a Bíblia, tem aqui. E o que ela quer dizer é que você pega o evangelho e comprime ele. E ele comprimido se resume à lei. A lei é o evangelho. A lei e o evangelho, sim. A lei é o evangelho integrado. E o evangelho é a lei desdobrada, assim que ela fala. Agora você pegou aqui, você tem a lei integrada, o evangelho integrado, aí você desdobra. Você desdobra, você tem a Bíblia toda. Foi mais ou menos isso que ela quis falar, né? O papel está se desfazendo aqui, mas acho que a ilustração ficou fácil. Então vamos repetir. A lei é o evangelho integrado e o evangelho é a lei desdobrada. Bom, ficou claro aqui, né? E por isso que esse é o conceito de lei na mente hebraica, e deve ser também na nossa. Uma outra coisa maravilhosa é que Deus, toda obra que Deus faz, toda obra que ele fez, Deus primeiro estabelece a lei que vai reger essa obra. No caso, por exemplo, do homem, antes de Deus criar o homem, ele criou duas coisas, estabeleceu duas coisas antes da criação do homem. A primeira coisa, eu não diria primeira nem segunda, mas uma das coisas que Deus criou antes de criar o homem foi o plano da redenção. Apocalipse 13, o verso 8, diz assim: o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação dos séculos. Então, como Deus fez o homem livre, assim como também os anjos, esse livre-arbítrio deixava o homem potencialmente preparado para se rebelar, e foi o que aconteceu. Então Deus já preparou um plano de redenção para resgatar o homem. E essa é a aliança eterna. Paulo chama também do mistério que esteve oculto desde a fundação dos séculos, era o mistério da cruz. Outra coisa importante nesse contexto, sim, aí Deus estabeleceu então o plano da redenção e estabeleceu a lei, as regras para reger o homem, né? Para que o homem pudesse viver de maneira ética no relacionamento com Deus e com o próximo. Então, a lei tem essa questão, essa procedência, ela é eterna e ela é antes do homem e antes dos anjos. Nós temos que ter essa questão com relação à lei, para a gente começar a ir quebrando essa ideia de que a lei foi abolida, que a lei não existe mais. Então, nós estamos falando de Abraão. Abraão, ele não conheceu Bíblia. Abraão provavelmente nunca leu, não posso dizer categoricamente, mas ele deve ter lido alguma coisa, mas não Bíblia, porque a Bíblia surgiu depois de Abraão, aí por volta de uns 200 anos, mais ou menos, foi que surgiu as primeiras porções da Bíblia. E como é que Abraão guardava essas leis, guardava os mandamentos, os estatutos e preceitos? Olha só, é que estava tudo escrito na mente e no coração dele. Jeremias, capítulo 31, do verso 31 até o verso 34, Deus falando com o povo de Israel, ele diz assim: farei outra aliança com vocês, não como aquela que fiz com os vossos pais, eles não foram fiéis, né? E ele diz assim: escreverei outra vez a minha lei na vossa mente, no vosso coração. Então ele diz que chegará um ponto em que os homens estarão tão enquadrados na sua lei que não precisará mais de nenhum estar ensinando o outro. Agora vamos falar aqui um pouco sobre a questão do decálogo. Por que Deus teve que fazer o decálogo, os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra? Sabemos que ele fez 2 vezes, né? Que a primeira vez Moisés se irritou de tal maneira que quebrou as primeiras 2 tábuas.
e Deus, na sua longanimidade, tornou a escrever aquelas tábuas. Eu tenho a impressão que Deus escreveu em baixo relevo os mandamentos, né? Os primeiros 4 mandamentos em relação à relação do homem com o homem, e os outros 6 mandamentos, aliás, a relação de Deus com o homem, né? Ou do homem com Deus, melhor dizendo, os 4 mandamentos. E os 6 mandamentos, a relação do homem com o homem, quer dizer, a minha relação com o meu próximo. E então, a razão é o seguinte: o povo de Israel tinha perdido da mente e do coração a lei de Deus. Essa lei que estava sempre no coração e na mente de Abraão. O povo, quando entrou no Egito, ele não foi propriamente, já não entrou sendo escravo, não. Até porque a família de Jacó, que era, podemos chamar assim, o embrião de Israel, da grande nação que se formaria depois, era uma nação livre, entrou ali, era a família do governador, que era o José. A gente chama o José do Egito, né? E essa família teve muitos privilégios, mas com o passar do tempo, a mudança de dinastias e tal, e aquele prestígio de José foi ficando para trás e chegou a um ponto, por outras razões, mas que nós não vamos entrar em detalhe, o povo terminou sendo escravizado. Com a escravatura veio também o embrutecimento do povo, a ignorância, muita estupidez. O povo foi ficando contaminado com a idolatria do Egito, com os pecados do Egito. Quer dizer, quando chegou o tempo que Deus decidiu retirar o povo estava, podemos dizer assim, uma verdadeira desordem. Não havia, estava sendo praticamente totalmente apagada a lei de Deus da mente deles. Ainda sobrava um ou outro por ali que tinha ainda a lei escrita na mente. Então as pessoas eram tão embrutecidas que elas matavam por brincadeira, roubavam, mentia, adultério, e se um fosse mais forte, matava o marido, ficava com a esposa. Imagina aí uma anarquia tremenda. Ora, Deus não podia deixar que seu povo continuasse assim. E a situação era tão grave, Deus teve uma ideia. Vou fazer aqui o suprassumo da lei, num decálogo. Então fez aquela convocação diante do monte, e no momento houve aquele espetáculo de relâmpagos e trovões, e fumaça, fogo. O povo não podia nem chegar perto. Moisés, quando desce do monte com as tábuas da lei, seu rosto estava iluminado, o povo não conseguia olhar. Então Deus teve que fazer tudo isso para chamar a atenção do povo. E aí, por que o primeiro mandamento? Não terás outro Deus diante de mim. Porque o povo estava contaminado com a idolatria do Egito. E o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Ora, o povo estava cheio de adoração a imagens. E o terceiro mandamento: não tomar o nome de Deus em vão. O povo não estava nem aí para o mandamento. Faziam qualquer juramento em nome de Deus. O quarto mandamento era o sábado, sempre foi muito sagrado para o povo de Israel. E o povo não estava nem preocupado com o sábado, tinham relaxado em tudo. E o quinto mandamento, que é obedecer os pais, respeitar os pais. Quem estava nem aí para pai, nem para mãe, nem para autoridade nenhuma, quer dizer, era uma desordem tremenda. E assim vai, um mandamento após o outro. Deus teve que renovar aquele, usando essa didática e essa maneira de escrever em pedra para que voltasse à memória do povo. Ainda assim foi pouco, foi pouco. Aí Deus providencia o livro de Moisés, aí onde vem os estatutos, os preceitos e uma série de leis, muitas leis, né? Tem nesse livro de Moisés.
E a questão do embrutecimento do povo era tão grande que nós temos um exemplo interessante que Moisés foi obrigado a colocar no livro aquela lei, a lei que é dente por dente, olho por olho, que a gente acha que era uma estupidez, foi uma maldade de Deus. Tem gente que pensa assim, não, aquilo ali foi um ato de misericórdia, porque as pessoas estavam tão embrutecidas que era necessário que se tivesse uma lei assim muito dura, porque antes de alguém quebrar o dente do outro, ele pensava que o dele ia ser quebrado também, então ele segurava as pontas, como a gente diz, né? Tanto é que já mais ou menos por volta de 300 anos, um pouco menos, já existia talvez o primeiro código escrito de lei, escrito em pedra também, o famoso Código de Hammurabi. E essa lei, dente por dente, olho por olho, é exatamente do Código de Hammurabi. E Deus autorizou Moisés a colocar esse mandamento no livro de Moisés. Já era anterior, já era do tempo de Hammurabi, porque o povo no tempo de Hammurabi também devia ser muito perverso. Esse código de Hammurabi era um código com mais de 200 leis, 220 e poucas leis, o código de Hammurabi. Tenho a impressão que foi o primeiro código escrito de lei. Bom, aí a gente começa a entender por que o decálogo. Nunca foi o propósito de Deus escrever a lei assim em pedras e tal. Nunca foi. Deus fez isso por uma necessidade, por um momento probante do seu povo. Então, os 10 mandamentos, nós podemos dizer, é o centro da lei, é a base do governo de Deus. Nos 10 mandamentos, inclusive, está contido as bases do governo, que é sabedoria, justiça e amor. Se você analisar, você vai encontrar exatamente essas 3 bases, essas 3 colunas. Nos 10 mandamentos está ali a síntese disso. É a base do juízo também. Deus faz o juízo baseado nessa lei dos 10 mandamentos, que é eu disse num vídeo outro que eu gravei, é o sistema nervoso central da lei. Tudo que é lei de Deus deriva desses 10 mandamentos. Agora, se que Abraão guardou mandamento no singular, ele guardou 2 mandamentos no singular. Qual foi esse primeiro? Vamos falar do primeiro mandamento. Quando Deus chega para ele e diz assim, Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu te mostrarei, porque vou fazer de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então esse foi um mandamento exclusivo para Abraão, só para ele. Um mandamento. E qual foi o outro mandamento também exclusivo para Abraão? Que ele não vacilou. Deus fez a promessa de um filho, demorou 25 anos para a promessa se cumprir. Quando se cumpre, o garoto cresce, quando está grande já, adolescente, aí Deus chega e diz, Abraão, agora vai matar o teu filho, vai sacrificar o teu filho. Deve ter sido um choque para ele, mas ele também não vacilou. Aí está a questão de Abraão, seu pai da fé. Acontece que não é que Abraão era melhor do que eu, nem melhor do que você. É que Abraão tinha uma amizade tão grande com Deus. Era uma amizade tão estreita, tão forte, tão firme, que ele não vacilava. Ele sabia que Deus era justo, era perfeito, que Deus era fiel, então ele nunca vacilou. Mas também no verso 5, que é o que nós estamos tratando, diz que ele obedecia às leis. Que leis? Que tantas leis eram essas que Abraão obedecia? A Bíblia está cheia de leis. Eu selecionei aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 5, né? Aliás, do verso 1 até o verso 3. Abraão, aliás, Paulo falou a Timóteo a respeito da lei da temperança.
Se você pegar esse texto bíblico e ler, você vai ver que tem vários detalhes, vários mandamentozinhos. Mas eu vou dar destaque aqui à temperança. O que é temperança? Temperança, de maneira simples, é o uso adequado das coisas boas e a abstinência total das coisas que não são boas. E aqui ele fala mais de alimento, né? A questão da alimentação, como deve ser a nossa alimentação, a alimentação de um servo de Deus, como deve ser? Deve ser cuidadosa, de boa qualidade e comer de maneira equilibrada, não ser glutão. Aí em Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, verso 21, Paulo apresenta outra série de leis, de pequenos mandamentos, e entre eles a glutonaria. A glutonaria, que aliás está diretamente relacionada aqui com a questão de alimentação, né? Então, perceba aí que a Bíblia está cheia de pequenas leis, que Abraão conhecia mesmo sem ter a Bíblia, estava na mente dele. Ele tinha consciência do que era certo e do que era errado. E nós temos hoje o privilégio de ter escrito também na nossa mente. Nós não precisamos de ter lei escrita em pedra, nem em tábua de madeira, nem papel, nem nada. Tem que estar na nossa mente. Eu selecionei aqui uma outra lei na jornada do povo de Israel, que durou 40 anos. Imagina, 2 milhões mais ou menos de pessoas, e o problema sanitário deveria ser uma questão para ser resolvida. E Deus então orientou a Moisés que dissesse ao povo, Deuteronômio capítulo 23, o verso 13, olha que interessante. Moisés orientou o povo que cada um tivesse na sua bagagem uma pazinha, né? De madeira, tipo sei lá, uma colher de pau, uma coisa assim. Para que tinha isso? Era a lei sanitária. Era para as pessoas, quando fosse aliviar o ventre, não deixar as fezes aí ao relento, né? Não tinha que cavar um buraquinho e aliviar o ventre ali, deixando os dejetos ali dentro daquele buraquinho e fechar. E aí diz o verso, porque o Senhor vem visitar vocês e não deve ter imundície em volta de vocês. Olha só que maravilha, né? Isso é parte da higiene, do cuidado de Deus. E Abraão sabia disso. Abraão, olha, Moisés foi bem na frente, mas Abraão já tinha essa noção de higiene e de cuidado, porque Deus estaria se apresentando de vez em quando. Independente da presença de Deus, um ambiente limpo é saudável e agradável, né? Bom, agora eu quero entrar num outro aspecto aqui, sobre essa questão a questão da eternidade da lei de Deus. Todas as leis que Deus criou, e que Ele cria, pode criar a qualquer instante novas leis, essas leis têm alguns caracteres, elas são perfeitas, elas são eternas, são imutáveis. Vou fazer um rápido parênteses aqui dentro desse contexto. Qual é o conceito de perfeito? Perfeito é tudo aquilo que não pode ser alterado, não pode ser mexido. Se você pegar alguma coisa perfeita e diminuir um pouquinho, você já estragou, não é mais perfeito. Ou se você aumentar um pouquinho, seja lá quanto for, também já estragou, não é mais perfeito. Então, quando se fala em perfeição de Deus, é perfeição no sentido mais absoluto que a sua mente possa imaginar. Então, todas as leis de Deus são perfeitas, e por serem perfeitas, são eternas, são imutáveis. Quando Deus falou em Malaquias 3, verso 6, assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Aí ele continua, por isso vocês não são consumidos, porque eu não mudo. Não muda porque ele fez uma aliança em nosso benefício, aliança eterna, e essa aliança é perfeita, então não tem o que mudar. E lembrei agora de Tiago também, Tiago 1, verso 17, assim, todo dom perfeito, toda boa dádiva,
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das nuvens, das luzes, em quem não existe mudança nem sombra de variação. Então essa ideia de que a lei de Deus foi mudada, foi alterada, não, essa é a ideia que não é da Bíblia. Isso não pode ser ideia de crente. Aí eu escolhi aqui para dar como exemplo das leis de Deus, não apenas a lei moral de que estamos falando, mas algumas leis da física, leis que são muito comuns, que nós presenciamos constantemente. Eu escolhi aqui, deixa eu ver que eu marquei aqui, eu quero seguir mais ou menos uma ordem. Bom, tem uma lei que é da biologia que é chamada biogênese. Essa lei, veja que eu vou apresentar leis aqui que nós presenciamos constantemente, né? Por isso que eu selecionei isso aqui. A lei da biogênese, ela diz que vida só provém de vida. E aí bate com a Bíblia, né? Que Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então nós somos provenientes dele, que é a vida, é a fonte da vida. Ele é a própria vida. Eu poderia dizer assim, a vida não é um atributo, é uma pessoa. É Deus, especialmente na pessoa de Jesus, né? Ele tem a função especial de criador, haja vista que é a mesma função do Espírito Santo e também do Pai. Bom, lei da biogênese, vida só vem de vida. Tem outra lei aqui. Eu falei no começo que toda obra que Deus faz, Deus primeiro faz a lei para reger aquela obra. Então Deus criou as estrelas, o Sol, por exemplo, é uma estrela, criou a Terra, um planeta em torno do Sol, criou a Lua, que é um planeta da Terra, e por aí vai. E esse movimento que a Terra faz em torno do Sol, tão perfeito, uma vez por ano dá uma volta, né, na forma elíptica. Isso aí, e depois temos agora, vamos juntar aqui, o movimento da Terra, aliás, da Lua em relação à Terra, e por aí vai, essa inclinação que a Terra faz uma vez por ano, né, de 23 graus e meio para dar essas 4 estações que nós temos, tão maravilhosas, quer dizer, tudo isso Deus planejou, mas primeiro Deus criou a lei para manter esse movimento. Essa lei é chamada Lei das Órbitas, que foi descoberta por um alemão aí pelo século XVI, Johannes Kepler. É muito conhecido, todo mundo conhece, pelo menos quem estuda alguma coisinha sabe, né? A gente chama a Lei de Kepler, a Lei das Órbitas, junto com a Lei da Gravidade, que é de Newton, mais ou menos contemporâneo, né? Não vamos entrar nesse detalhe, porque isso é coisa simples que a gente conhece. Vocês imaginem se Deus criasse o Sol, uma estrela de quinta grandeza, criasse a Terra, a Lua, e depois fosse fazer a lei. Quando ele fosse fazer a lei, já tinha se arrebentado tudo. Já tinha sido um desastre, né? Então Deus primeiro criou a lei que nós conhecemos como Lei das Órbitas, ou Lei de Kepler, em homenagem a Kepler, que foi o indivíduo que teve o privilégio de receber a inspiração de Deus, de que Deus havia feito essa lei. Deixa eu ver aqui outra lei. Tem uma que essa aqui é uma das que eu aprendi muito primeiro na minha vida, né? Lei da conservação das massas. Bom, deixa eu voltar aqui. Veja que essas leis, elas são perfeitas e são eternas. Não pode mudar. São imutáveis. Se houver qualquer mudança, qualquer variação na lei das órbitas, acabou tudo. Não tem mais nada. O universo vai virar o quê? Vai virar um caos. Então, a lei das órbitas. Aliás, lei da conservação das massas. Essa aqui é daquele francês Lavoisier. A gente chama lei de Lavoisier. Lei de Lavoisier, a gente presencia constantemente, né? Eu vou dar um exemplo aqui de conservação das massas para ficar mais simples para alguém que não tenha muita noção da lei.
Porque ele diz o seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o exemplo que eu dou, até porque eu moro aqui no meio de muito gado, né? É vaca para todo lado. A vaca passa a noite e o dia comendo capim verde. No dia seguinte, ela presa no curral, separada do bezerro, vai tirar o leite. Então, nessas horas, aquele capim verde que ela comeu foi transformado em leite branco, com toda a complexidade. Foi transformado em sangue. Então, isso é um exemplo bem simples da lei da conservação das massas. E aí o leite ou o queijo volta para a terra e transforma-se em capim de novo. Então, assim, essa é outra lei que Deus estabeleceu. E nós chamamos lei de Lavoisier também em homenagem lá ao francês, né? Que isso não está correto, mas vamos admitir. Eu vi aqui mais uma outra lei aqui. Tem uma fantástica aqui, essa ninguém pode deixar de falar. Segunda lei da termodinâmica. A termodinâmica são 4 leis, né? Mas nós vamos nos deter aqui só na segunda lei, porque ela é bem simples, bem clara, e a gente presencia constantemente, a cada instante onde a gente se vira, nós estamos contemplando essa segunda lei da termodinâmica. Aliás, ela contraria completamente a teoria da evolução, essa teoria da evolução, que já tem mais de 150 anos e nunca passou de teoria, porque, na verdade, não tem nada de verdade, é só mentira, por isso que não passa de teoria. Tem um amigo meu que diz que não deveria ser nem uma hipótese, mas vamos fazer de conta, vamos ser bonzinhos. Daria para ser uma hipótese, né? Mas acho que nem isso não dá para ser. E agora com uma nova teoria que está surgindo no meio cristão, que é a teoria do design inteligente, essa teoria está terminando, daqui a pouco não existe mais, vai ser desmascarado completamente. Então, como é que a segunda lei da termodinâmica contraria a teoria da evolução? Que a teoria da evolução diz que a coisa surgiu do caos para o aperfeiçoamento, né? De uma explosão e vai aperfeiçoando. Estou simplificando aqui, até porque eu não sou especialista no assunto. E a segunda lei da termodinâmica é lei mesmo, por quê? Ela diz o contrário, ela diz que o universo parte do organizado para o desorganizado, ou seja, do complexo para o simples. Também podemos falar assim, né? E tudo começa novo e vai envelhecendo. Essa é a segunda lei da termodinâmica. E esse efeito do envelhecimento é chamado também, a gente chama de entropia. Exemplo, você nasce é um bebezinho sadio. Eu, vocês não imaginam como eu era um bebê sadio, né? Não tinha problema. Depois de um certo tempo, minha mãe conta que eu tive uns problemas, mas a regra é essa. A gente nasce sadio, perfeito, e vai envelhecendo, envelhecendo até fenecer. Eu aqui com 75 anos já estou chegando no final do carretel, né? No final da linha do carretel. Bom, e esse efeito, você compra um carro novo, pouco dia fica velho, você constrói uma casa nova, daqui um dia tem que estar reformando. Compra um sapato novo, uma roupa nova e vai envelhecendo. Então isso é resultado da segunda lei da termodinâmica e esse efeito é chamado de entropia. Então isso não é teoria, isso é lei, porque você vê, isso é eterno, não tem mudança, não tem variação. A entropia ela vai ser combatida na restauração. Na restauração, Deus vai renovar a terra e os que ressuscitarem para a glória serão novamente recriados, perfeitos, e aí comerão da árvore da vida, não só o fruto, como também das folhas, e beberão água do rio da vida.
A Terra vai ser restaurada como era no princípio, né? No Éden tinha o rio da vida, a árvore da vida. Então, só Deus tem a capacidade de reverter o processo da entropia. E nós hoje morremos porque nós não temos árvore da vida, nem temos água da vida. Então, a entropia toma conta e a gente vai para a sepultura, não tem jeito, né? Então, imagina só que maravilha ter essa expectativa de um dia vermos a entropia controlada. A segunda lei da termodinâmica controlada. Não vai ser anulada, ela não vai ser, não, ela vai continuar, porque ela é eterna. Mas no nosso caso, ela vai ser, e no caso que Deus determinar. Então Deus controla, Ele é o autor e consumador de todas as coisas. E Ele promete que vai fazer tudo isso para nós, né? O que eu tenho mais aqui de... Ó, mas agora vamos dizer o seguinte, se essas leis da física, da química, da biologia, essas leis são imutáveis, são eternas, por acaso a lei moral de Deus, que é a lei que rege o caráter do homem, a relação do homem, com Deus, dá para caber na sua mente que essa lei pode ser alterada, pode ser cancelada? Não, é perfeita, ela é eterna. Eu fiz outra anotação aqui. Outro aspecto da lei importante é que tem gente que diz assim, olha, eu até gostaria de ser crente. Eu na minha infância vi muito isso lá no Nordeste. Eu gostaria de ser crente, mas crente tem que obedecer lei, tem que isso, aquilo, outro. O outro disse, não, para ser um católico, porque tem o católico praticante e tem o católico de IBGE, né, que só é católico na estatística. Então, o católico praticante. Vamos dizer que um católico de IBGE queira ser um católico praticante. Não posso não, porque eu tenho que obedecer lei e tal. E nós vamos aprender agora que lei ela é tão universal, tão perfeita, tão eterna, que ela não foi feita para crente. Ela foi feita, essa lei dos 10 mandamentos, né? Esse suprassumo da lei. Nós já falamos que a lei não se resume apenas nos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos é o centro nervoso da lei, é o suprassumo. Deixa eu enfatizar bem isso aqui. Então, isso é coisa de crente? Não, isso não é coisa de crente, isso é coisa de gente, é coisa do homem. Deus fez para o homem. Tem até um trecho, acho que é Marcos, no capítulo 2, quando Deus falando sobre o sábado, diz assim, o sábado foi feito por causa do homem. Quer dizer, foi feito para o homem, para abençoar o homem. E um amigo meu um dia falando com outro disse assim, escuta aqui, você é homem? Ele disse, sou homem, então guarda o sábado. O sábado foi feito para você, por causa do homem. Não é só o sábado, a lei toda. Você quer ver? Eclesiastes, capítulo 12, é o último capítulo de Eclesiastes, né? O verso 13, assim, o dever de todo homem, olha só, o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Não está falando aqui que é dever de crente, de evangélico, de católico, não. É o dever de todo homem. É temer a Deus. Temer a Deus quer dizer respeitar a Deus, saber que Ele é o Pai, que Ele é o autor, consumador de todas as coisas. Isso é temer a Deus, não tem o sentido de medo de Deus, não é ter medo de Deus. Como é que eu vou ter medo do meu Pai, do meu Criador, daquele que me ama, que deu a vida por mim? Não tem isso. Temer a Deus, o sentido é respeitar a Deus, saber que Ele é o autor, o consumador, o criador de todas as coisas, que deu a vida por mim. Isso é temer a Deus. E guardar os seus mandamentos, que são eternos, são imutáveis, né? E isso é tão claro, tão evidente, que nós temos aí as cadeias do mundo repletas de prisioneiros, e muitos deles, nem todos são tão maus, tão perversos. Às vezes gente de boa procedência e perdeu a cabeça num determinado momento, quebrou um mandamento desses 10, né? Quebrou um mandamento e vai parar no tribunal, do tribunal vai parar na cadeia. Aliás, primeiro ele vai na cadeia, depois vai no tribunal, do tribunal e vai para a cadeia definitivamente. Né? Por quê? Porque desobedeceu a lei. Se formos falar, eu nem vou falar em política, se formos falar em política aqui, em político do nosso país, não tem mais fim, né?
Então você vê aí políticos condenados, e homens que deveriam ser nobres, deveriam ser um exemplo, cheio de problema, e muitos deles não são crentes, nunca leu a Bíblia, não quer nem saber de igreja, mas um ou outro daqui a pouco vai preso, ou passa vergonha quando tem, quando não tem não passa, e por aí vai. Estou dando um ênfase aqui para mostrar que a lei não é só uma coisa de crente, é de todos, qualquer pessoa. Aí eu quero adiantar aqui, dar um exemplo mais simples. Qual é mais fácil? Quer dizer assim, não, é difícil guardar a lei. Não é difícil nada. Guardar a lei é mais fácil guardar do que transgredir. Quando você transgride a lei, então eu vou dar um exemplo simples. Imagina que você decide fazer uma viagem de automóvel e você sai com o carro com documento irregular, com pneus velhos, com a iluminação estragada, uma série de problemas. E de repente você se depara diante de uma blitz com vários oficiais do governo e tal, examinando o trânsito, né, na estrada. Como é que você fica? A pressão sobe, ou baixa, depende da sua situação, né? O coração, o pulso vai lá em cima, porque você se depara diante da lei e você é um transgressor. Você está todo fora da lei. Agora, se você vem todo em ordem, tudo tranquilo, o documento tudo em ordem, como é que você se depara diante de uma blitz? Tranquilo, não altera o pulso, não altera a pressão, fica tudo normal, tudo tranquilo. Você dá um sorriso para a polícia, e apresenta seus documentos, e ele lhe despede, boa viagem e tal. Percebe? Essa ideia que é difícil guardar a lei, difícil é não guardar, rapaz. E o apóstolo Paulo falando em Romanos, que é Romanos capítulo 8, verso 4, até o verso 9, ele fala sobre os que não guardam a lei. Os que não guardam a lei são aqueles que estão na carne, né? Acho que no verso 1 e verso 8, aliás, verso 1 e o 2 do capítulo 8, ele já vai falando ali sobre a lei do pecado e da morte, lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus. Qual é a diferença? Um obedece, outro não obedece. O que obedece está numa lei, o que desobedece está noutra lei, né? Então, é muito mais saudável, incomparavelmente, muito mais fácil, que eu quero dizer isso, é muito mais fácil você obedecer a lei. Até porque você vai obedecer a lei quando você está no Espírito de vida em Cristo Jesus, vai se cumprir em você a promessa que está em Filipenses 2,13. Paulo disse o que Ezequiel já tinha falado anteriormente, né? Paulo disse assim: o querer e o efetuar não vem de vocês. É Deus quem opera em você, tanto querer quanto efetuar. Aí Ezequiel, no capítulo 36, o verso 27. Eu gosto do verso 25, 26, mas o 27 eu arremato aqui. No 27, Deus disse assim: eu coloco o meu espírito dentro de você e faço com que você obedeça aos meus mandamentos, meus estatutos, entendeu? Então por isso que é fácil, é só você se entregar, entrega. Vai diante de Deus, Senhor, quero ser teu amigo, quero reatar a amizade de pai, de filho com o Senhor, e quero andar nos teus caminhos, quero guardar tuas leis, teus mandamentos. E aí você então vai ver como a vitória vem de maneira extraordinária que você nem vai entender. Até que vai chegar o ponto que você vai dizer assim: eu não vivo mais, porque Cristo vive em mim. Foi o apóstolo Paulo que falou isso, né? Então Paulo se relacionou tanto com Deus, de maneira tão afinada, tão estreita, que Paulo falou várias dessas frases maravilhosas, né? E essa é uma das que eu mais gosto. Eu não vivo mais, porque Cristo vive em mim. Portanto, meu querido irmão, meu amigo, não se preocupe, entrega teu coração a Jesus, confia nele, entrega teu caminho a ele, que ele tudo fará. Eu peço a você agora que ajude nessa obra, porque essa obra não é minha nem sua, é de Deus. Se essa mensagem tocou em você, passe para frente, dê um like, se inscreva, faça comentário e participe dessa obra da pregação do Evangelho.
Que Deus nos abençoe, nos proteja. E não esqueçamos que o justo viverá pela fé. Um abraço, até o próximo vídeo.